Meus queridos e amados irmãos, continuando o culto desta manhã, chegamos ao momento de refletirmos na sua palavra, na palavra do Senhor. Estaremos refletindo sobre o tema Batalhando a Fé. Gostaria hoje de fazer alusão à carta de Judas, carta que Judas escreveu. Sei que é um texto que nós lemos pouco, mas que vai nos trazer ensinamentos grandiosos, ensinamentos necessários para a nossa vida. E Judas escreve, não Judas o Iscariotes, aquele que traiu Jesus, mas sim o Judas, irmão de Jesus, já vai estar citando no começo dessa carta. Vai estar escrevendo essa carta para que nós estejamos permanecendo firmes na fé, batalhando em meio às circunstâncias que estão à nossa volta. Naquele momento ele escreve para estar combatendo falsos mestres, pessoas que estavam apostatando da sua fé, ou seja, abandonando sua fé, devido a várias circunstâncias. E isso é necessário também para os nossos dias. Nós vemos muitas pessoas abandonando as igrejas, abandonando sua fé, estando descrentes na mensagem do Evangelho, porque tem se deixado levar, tem se deixado seduzirem por alguns preceitos desse mundo e algumas investidas de Satanás. Mas o texto ele vai nos trazer ensinamento. Eu gostaria de falar o texto básico, que se encontra no versículo 3, vai nos dizer o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar na fé que uma vez foi dada aos santos. E aí Judas ele começa a falar que essa fé que foi dada a mim e a você, os santos, pessoas que foram separados por Deus. Mas eu queria voltar um pouquinho antes do versículo 3, ele vai citar, destacar na sua carta, que essa mensagem era para os cristãos. Ele destaca algumas coisas que nos torna, que nos identifica como cristãos. Ele vai falar que foi escrita para os chamados, e nós somos chamados. E essa palavra ela vai nos dar alguma vertente sobre o chamado. Eu gostaria de falar com você nesse momento, porque nós fomos chamados por Deus ao trabalho. E essa mesma palavra ela é usada quando se chama uma pessoa para servir numa cidade, ao seu país, para trabalhar. E nós, como cristãos, somos chamados para servirmos na obra do Senhor. Mas além de sermos chamados para trabalhar, nós somos chamados ao dever. E temos o dever de pregar essa mensagem salvadora da graça de Cristo e levarmos àqueles que precisam. Levarmos também com essa mensagem que transforma, que liberta, a alegria e desfrutarmos dessa alegria. Portanto, eu e você somos chamados para isso e temos esse dever. Mas também somos chamados à responsabilidade. Essa mesma palavra ela é usada quando se chama alguém ao juízo, quando alguém é citado em um tribunal a responder por si mesmo. Deste modo, somos chamados à responsabilidade que temos sobre a nossa obra e que um dia estaremos diante do trono do nosso Deus para estarmos prestando conta. Então nós temos essa responsabilidade, nós somos chamados a sermos responsáveis de tudo aquilo que está na nossa mão, que um dia será cobrado de nós. Mas também nós somos chamados para sermos santos. Paulo já nos fala lá em 1 Coríntios 1:2 que nós somos chamados para ser santos, ou seja, diferente do mundo, sermos diferentes do pensamento do mundo, do agir do mundo, e somos separados desses princípios que o mundo tem, mas estamos separados ao princípio do Senhor. Mas uma outra expressão que a palavra chamada nos traz, nos leva a refletir, que somos chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós, para mim e para você. E Paulo já vai nos dizer, lá em Romanos 8:28, segundo o propósito do nosso Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então nós somos chamados conforme o propósito do Senhor, e o Senhor tem um chamado para cada um de nós, e que você possa entender o seu chamado. Mas ele
vai dizer também, Judas, que além de ser aos chamados, que essa carta também é escrita aos amados em Deus. Somos amados pelo Senhor. Somos chamados e amados pelo nosso Deus. Não somos somente chamados para trabalharmos, mas para amarmos a Ele também, sendo filhos amorosos, queridos, assim como nosso Pai Celestial tem sido para conosco. Mas Judas ele vai trazer uma terceira menção, que nós somos guardados em Jesus. O cristão jamais fica só. Jesus é a nossa sentinela, Jesus está conosco dia após dia, o nosso caminhar, é o nosso companheiro. Então Judas ele ressalta essas características, se posso chamar assim, que somos como servos seus chamados, amados em Deus e guardados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu e você temos essa característica. E Judas ele vai começar a escrever a partir do versículo 5, vai nos trazer 3 relatos de pessoas, de grupos que vieram abandonar a sua fé. Por mais que Deus tenha feito nas suas vidas, por mais que Deus estivesse abençoado, eles vieram a apostatar da sua fé, trazendo esse relato para que nós venhamos a observar aquilo que Deus fez no passado. E nós podemos ver também que Deus ele trouxe juízo a essas pessoas que apostataram da sua fé. O primeiro exemplo que ele vai citar, no versículo 5, é o povo que saiu do Egito. Esse povo que tinha fé no nosso Deus, mas quando chegou no deserto, quando chegou em meia dificuldade, eles abandonaram a sua fé e começaram a ter atitudes contrárias. E nós podemos ver que eles todos morreram no deserto e deixaram de entrar na terra de Canaã, porque abandonaram a sua fé no nosso Deus. Nós podemos ver que muitos têm feito o mesmo. Esquece daquilo que o Senhor tem feito na sua vida e abandonam a fé que tem no Senhor. Eu conheço uma irmã lá de outra igreja que a igreja orou um tempo pela sua vida. Ela estava passando por um momento muito difícil de câncer muito agressivo. E ela veio se recuperar, ela veio ser salva pelo Senhor. Houve milagre na sua vida. Mas há pouco tempo eu fiquei sabendo que essa mesma mulher, ela abandonou a sua fé e hoje vive no mundo da maneira que quer, se esquecendo da maravilha que Deus fez na sua vida. E quantos não têm feito isso? Deus tem feito milagre, mas tem abandonado a fé que existe em Deus, tem se esquecido que existe um Deus verdadeiro que está sobre suas vidas. Mas o texto também ele vai nos citar sobre os anjos, aqueles anjos que abandonaram a servidão do Senhor, que se rebelaram, vindo assim a pecar. E muitos têm se rebelado contra o Senhor, muitos têm abandonado a servidão ao nosso Deus, deixando a sua fé. E eu me lembro também de uma família que conheci, em uma certa igreja, que hoje só existe uma pessoa que está nos caminhos do Senhor. Todos eles partiram para outro momento na sua vida. Seu pai chegou a fazer seminário, mas abandonou a fé e hoje vive uma vida diferente, sem compromissos com o Senhor, sua mãe também. Uma de suas irmãs veio a se envolver com política e veio a se corromper, também abandonando sua fé. Uma outra irmã foi para o espiritismo, vindo assim também abandonar aquilo que Deus tinha na sua vida. E um outro irmão veio a se viciar, entrar para essa vida de tráfico, de viciado, e estão distantes do caminho do Senhor. Somente um permanece, continua permanecendo, servindo ao Senhor. E esse exemplo nos traz a entendermos o que nós temos feito para o Senhor. Nós precisamos batalhar pela nossa fé, permanecer firme no Senhor. Mas o texto ele vai nos citar um outro exemplo, a cidade de Sodoma e Gomorra, que preferiram a libertinagem sexual
do que servir ao Senhor, do que obedecer ao Senhor. Preferiram os desejos da carne. E assim o Senhor também destruiu aquela cidade, diz que foi com fogo, trazendo assim a justiça para todas aquelas pessoas ali, né? Pessoas que tinham uma vida na imoralidade, na prostituição, e que se perderam muitos da fé que tinham no Senhor, se desviando na sua trajetória. Mas o texto ele vai também nos citar, e Judas vai fazer um relato que no seu tempo, depois de relatar ali aqueles exemplos do Antigo Testamento, existiam homens que estavam adormecidos, que também traz para os nossos dias, que muitas pessoas têm estado adormecidas diante do Senhor, com a sua fé adormecida, né? Vivendo sonhos que não existem, mentiras nesse mundo que vão levar para o caminho errado. E o texto vai falar no versículo 8 que essas pessoas, esses adormecidos, eles se contaminaram a sua carne, ou seja, se deixaram levar pelos seus instintos carnais, entrando na satisfação, né, de sua carne, de seus prazeres, e deixando de realmente servir ao Senhor. E quantos têm abandonado sua fé por causa disso? Né, tentando satisfazer o seu eu e agora. E o texto vai dizer também que eles contaminaram a sua carne, rejeitam a dominação. Estes homens rejeitam o senhorio do Senhor Jesus e por isso abandonam a fé. Não querem estar sendo servos do Senhor. Não querem que Cristo esteja sobre a sua vida, dirigindo o seu agir. Por isso abandonam a fé, têm abandonado a fé, têm sido adormecidos diante do Senhor. Mas a terceira tópico que ele traz diz que vituperam as autoridades, ou seja, blasfemam contra Deus, criticam, né, repreendem até mesmo Deus ou qualquer que seja a autoridade, não só Deus, mas de repente o pastor que está sobre suas vidas, de repente uma autoridade sem ser o pastor, mas que há uma autoridade sobre eles. Então existem muitas pessoas esquecendo daquilo que é essencial na sua vida, que é ter fé em nosso Senhor Jesus. E tem muita gente buscando e deixando a fé no Senhor, porque tem buscado uma fé barata, tem buscado uma fé, ou viver de uma maneira de conveniência, viver de uma maneira que não precisa se sacrificar. E tem muitos que não entendem que a fé é verdadeira, ela sacrifica o seu próprio eu para fazer a vontade do Senhor. E muitos não têm dado esse tempo precioso para o Senhor. Muitos têm transformado a graça, né, em justificação para vir a pecar. E quantos têm deixado de ouvir a palavra do Senhor? Alguns desses ainda estão dentro de nossas igrejas, que nos separam tempo para o Senhor. De repente, nem nessa manhã puderam acordar cedo para estar ouvindo, para estar prestando o culto ao Senhor, porque não buscam fazer a vontade do Senhor e não têm ouvido a palavra do Senhor. Como ter fé? Como a fé crescer diante da situação, se não buscam, como diz lá Romanos 10:17, a fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se não ouvem, se não separam um tempo na semana nem para ouvir uma mensagem, nem para ouvir alguns minutos de reflexão, e tampouco ouvir uma pregação mesmo, porque não estão buscando a fé verdadeira, mas sim têm passado por um momento de abandono da fé em Jesus Cristo. Mas muitos também vivem de uma maneira, buscando a fé barata, onde que não querem mudar o seu jeito. Diz que é assim, e as pessoas têm que te amar assim, e se não amam assim, eles abandonam a igreja, abandonam o evangelho, porque acham que Deus o ama, então ele tem que ser do jeito que ele é. Mas nós entendemos, a Bíblia já fala que há uma mudança naqueles que creem em Jesus, que aceitam Jesus Cristo como Salvador. E muitos não têm tido mudança, e muitos não continuam sendo santificados, esse processo de santificação, param no meio, continuam fazendo o que quer, muitos têm falado palavrões, muitos entram em esquemas ilegais,
e não querem pagar o preço de realmente batalhar pela sua fé em Cristo Jesus, batalhar por essa fé no nosso Senhor. E muitos não querem se adequar aos padrões divinos, padrões esses que existem na Bíblia, que nós precisamos buscar e viver, e têm abandonado sua fé, sendo influenciado ao seu redor, sendo influenciado pelo mundo, abrindo brecha para que o inimigo venha fazer ele abandonar sua fé. E o texto ele vai seguir, mas eu quero parar aqui nesse momento, quero deixar para uma próxima oportunidade falar sobre mais alguns exemplos, nós voltaremos a esse texto, mas eu quero concluir minha palavra nessa manhã, para você, meu irmão, para você, minha irmã. Que você reflita como você tem batalhado a sua fé, se você tem se esquecido desse chamado do Senhor, que você é chamado por Deus para trabalhar, você tem um dever, você está submisso à sua vontade, tem responsabilidade, você é chamado para ser santo, você tem esse chamado de Deus segundo o seu propósito. Às vezes você tem se esquecido, mas eu quero te lembrar também que você é amado em Deus. Deus o chamou, mas também o amou e tem te amado. Ele quer que você o ame, que você seja um filho querido e que você vive guardado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus está do seu lado, Ele é seu sentinela, Ele é seu guia a cada dia. Então viva por fé, como diz o texto, de fé em fé, como diz lá em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós cremos na obra que Deus fará em nossa vida e que tem feito. E como você pode agradar ao Senhor, como diz lá em Hebreus 11:4, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E olhando para tudo que nós falamos, quantos exemplos foi dado aqui de pessoas, aí que deixaram a fé, aqueles homens ali no deserto que saíram do Egito, os próprios anjos mostrando que para todos chegará o juízo, chegou para os homens, chegou para os anjos, chegou para a cidade de Sodoma e Gomorra, para que você reflita e que não esteja adormecido, mas que você não se deixe levar na trajetória, no caminho em direção a Jesus Cristo, que por vezes pessoas são deixadas por algumas facilidades que o mundo dá, por vezes por não querer se sacrificar, deixando o seu próprio eu para fazer a vontade de Deus. E que você possa entender, que você possa ter a fé no Senhor a cada dia, lutando, batalhando, sabendo que estamos guerreando contra as potestades desse mundo, mas que temos o Senhor Jesus Cristo do nosso lado, juntamente conosco caminhando, e que estaremos ao seu lado para sempre, brevemente. E que o juízo, como nós podemos ver no texto, chegou para os pecadores, chegou para os ímpios e chegará. Fique tranquilo que Deus te trará a bênção, e vai fazer você caminhar em meio à tempestade, rompendo em fé, mesmo que venham problemas, mesmo que os sonhos tentem te levar a abandonar a sua fé, não deixe sua fé no Senhor. Creia que os problemas e tudo que está à sua volta é para que você venha crescer, para que você honre e glorifique o nome do Senhor a cada dia. Amém?